Deixa eu só. Olá, pessoal! Boa noite! Boa noite! E aí, tudo bem com vocês? Vamos dar início agora à nossa primeira aula da Semana Secreta de Lábios. Pessoal, por que dessa aula? Quando eu iniciei no processo de lábios, eu senti muita dificuldade. Confesso para vocês, tá? Que uma das minhas maiores dificuldades em lábios foi a colorimetria e a técnica. É por isso que eu estou trazendo dois profissionais maravilhosos para você, micropigmentador, para falar exatamente disso. Eu, Carol Martins, sou micropigmentadora há 7
administração de empresas, coaching e PNL, né? E assim como você, amo esse mundo da micropigmentação e dia após dia eu venho estudando e trazendo o que há de melhor no mercado da micropigmentação. Confesso para vocês que não foi fácil chegar até aqui. Foi um caminho doloroso, é um caminho árduo, é um caminho que devemos ter muita persistência. E é isso que eu quero passar para vocês. Costumo dizer que umas pessoas nascem com dom, né? Outras pelejam. Confesso para vocês que eu pelejo até hoje, viu? E os meus resultados ainda não estão bons. Vai ficar a cada dia mais, porque nós não podemos desistir e se dar por satisfeito nunca em qualquer área da nossa vida. E hoje eu estou trazendo uma pessoa maravilhosa, que eu amo demais da conta, que vai falar de um assunto assim maravilhoso, que é pigmentologia, colorimetria aplicada a lábios. Uma profissional que é expert nesse assunto, que eu já tive a honra de fazer 2 cursos. O curso dela é 100% correção. Ela é de Florianópolis, idealizadora do PNU Brasil Congress, a Silmara Guimarães. Vamos dar as boas-vindas a ela? Cadê a Sil? Vamos lá. Boa noite! Boa noite, maravilhosa. Tudo bem? Boa noite. Fiquei me achando aqui com esses elogios. Vocês conseguem nos ouvir? Para que... Carol, é a primeira vez. Olha só, pessoal, estou aqui com a Silmara. Fala um pouquinho de você, fala um pouquinho daquele treinamento que eu sou apaixonada, com 100% correção, né? E foi por isso que eu trouxe aí você para falar com toda a sua maestria sobre pigmentologia e colorimetria aplicada a lábios, porque nada melhor do que você para estar falando desse assunto. Obrigada, Carol. Obrigada pelos elogios, tá? Uma honra estar aqui, ter sido convidada. Estou me achando aqui. Só estou com um pouquinho de dificuldade, porque eu não estou acostumada a fazer live nesse canal. Eu estou ouvindo o teu som com interferência. Não sei se o meu tá também. Ele tá com retorno teu. E aí, tem um pouco de dificuldade de entender. E aqui também não sei onde é que está o público, é diferente, né, da live do Instagram. Mas vamos aprendendo juntas, porque também para mim é bem novo. Oi? Vamos, o pessoal tá aí no chat, o pessoal do chat aí vai comentando pra gente se tá tudo ok, como que está o som, a imagem. E vamos começar agora esse treinamento que a Sil preparou com muito carinho aí para nós. Como que você está me ouvindo, Carol? Eu te ouço com retorno. Aqui, ó, o notebook para me ouvir. Deixa eu pôr o notebook aqui bem pertinho de mim. Coloca perto também, tá? Como é que tá o meu som para você? Tá tudo ok aqui para mim. Não tá com retorno? O teu melhorou um pouco agora também, tá? Ele tava Ai, ótimo, pode pôr de frente. Ficou bem melhor agora, Carol. Ótimo, pessoal, eu estou acompanhando vocês aqui pelo Note, tá? A Sil também. Vamos ver se ficou melhor. Vou estar sempre olhando para baixo, que eu vou estar vendo vocês. Melhorou? Eu não consigo acompanhar eles. Onde é que acompanha? Porque eu nunca fiz live aqui nesse canal. Onde você que pode falar? Como que a Sil acompanha aqui do ladinho, Cleusmar? Eu não consigo ver ninguém. Vinícius, me dá um ok, por favor. Como que a Sil vê os comentários do lado da tela? Agora melhorou muito o teu som, Carol. No início eu tava... Ai, ótimo. Estou bem de frente aqui
Pode ir. Tava dando muito retorno. Tá me ouvindo bem? Tá super bem, assim, meu som? Tá tudo ok aqui para mim. Tá ótimo, então. Então, primeiramente, boa noite para todos, né? Eu não sei quem são, porque eu não tô vendo ninguém, só tô vendo a Carol. Ai, eu gosto de ver o público, eu sou igual a Renata. Eu também. Eu me sinto sozinha se eu não vejo o pessoal interagindo. Já, já a gente providencia. Como é que vê? Não fica igual o Instagram, com o número de pessoas, nada? Estamos com 34 pessoas nos assistindo. Tá. Você já quer dar início ao assunto? Você quer iniciar me fazendo alguma pergunta? Como que você quer fazer? Então, a live é toda sua. A live é toda minha. Eu achei que tu tinha preparado aí umas perguntas para mim, Carol. A gente vai trocando ideias juntas no decorrer aí. Tenho aqui que eu preparei para o pessoal a degradação das cores, tá? Tô com algumas degradações aqui, caso você precise. Não, eu tenho aqui também. Ótimo, né? Para o pessoal conhecer. O legal é da gente falar para eles de colorimetria aplicada a lábios, né? Pigmentologia, porque nós sabemos que tem diferença do pigmento orgânico, do inorgânico, né? E qual é o melhor para lábios e como fazer uma escolha assertiva desses pigmentos. Sim, deixa eu só abaixar um pouquinho essa luz aqui. Tá muito forte. Você está no celular ou no notebook? Celular. Tá no celular. Só um pouquinho, tá dando É porque eu tô pelo notebook. Nossa, melhor, né? Pronto. Então está bem, então está ok. Então eu vou falar um pouquinho aí para vocês. Ai, fica ruim assim? Não fica muito escuro, né, Carol? Porque a minha luz aqui eu acabei de apagar. Tá ótimo. Ela tá apagando o tempo todo. Essa luzinha aqui. Então, falar nos grupos, a gente já... Aqui, deixa eu clarear um pouquinho. Se vocês quiserem enxergar a câmera aqui, bem aqui pertinho de mim, para não ficar... Então, Carol, pigmentologia e colorimetria em lábios, né? É importante a gente entender que pigmentologia é a química, né? É o que faz a tinta para ser usada. O que a gente usa mesmo é a colorimetria, certo? E é totalmente diferente a colorimetria aplicada em lábios a que a gente aplica em sobrancelhas, né? Por quê? Porque o tecido labial ele é totalmente diferente do tecido das sobrancelhas, né? A lâmina labial ela não tem a mesma espessura da sobrancelha, é apenas ali uma pele muito fininha, então muito vaso sanguíneo, e isso torna o lábio um tecido frio. Então, nós temos que tomar muito cuidado para aplicar um pigmento ali e não piorar a situação ao invés de melhorar, né? Então, assim, quando a gente vai fazer os lábios, a primeira coisa que a gente tem que avaliar é a cor da lâmina labial. Quanto mais clara for essa lâmina labial, mais fiel vai ser a cor da tinta. Então, é muito arriscado você atender uma cliente com um lábio bem branquinho, tá? Querer só um rosinha e você aplicar uma cor assim, dizendo para a cliente que vai clarear 40%. Não vai. Quanto mais... Vamos comparar a esse papel aqui, tá? Esse papel é branco. Então, quando eu degrado a cor aqui no papel, aqui não é? Aparece exatamente a cor que estava ali no frasco, certo? O pessoal tá pedindo para você aumentar o seu som do celular. Oi? Para você aumentar o som. Oi, Carol. Tá baixo.
Eu vou falar mais próximo do celular. Ah, para você falar mais próximo do celular. Tá, então eu vou trazer. Ah, se você tiver um fone. Um fone fica legal, né, pessoal? Tem. A Sil vai colocar um fone pra gente. Pede desculpa aí pro pessoal, mas que é a primeira vez que a gente está fazendo desse modo, né, Carol? Então. Pergunta para mim, o Vinícius, como que a Sil vai ver o chat de lá, por Peraí, vou favor. pegar meu fone. Meu Deus. Não, porque eu preciso. Não tem como conectar? Tem. Pessoal, já estão com caneta e papel na mão? Melissa, obrigada, viu? A Sil foi pegar o foninho. É a primeira vez que nós estamos usando essa plataforma, tá, gente? Então, só um minutinho, por favor. Boa noite para vocês que estão entrando agora. A Rose, a Melissa, Erci, Catiúcia. Quem mais tá aí, gente? Manda um oizinho, por favor. Sandra, um beijo para você. Eu acho que vai ter que abaixar o celular para mim não ficar olhando para baixo, para pôr bem aqui, ó. Só abrir mais as pernas do negócio. Vou pegar o outro. Vou ficar bem pertinho. Olha só. Sabe o que aconteceu, Carol? Sabe o que aconteceu? Oi. Eu peguei o fone na bolsa e a hora que eu peguei, ele caiu no chão e ele desmontou inteirinho esse fone. Esses foninhos deixam a gente na mão quanto mais a gente precisa dele. Nossa, guria, nem sabia que desmontava esse negócio. Eu vou tentar botar um lado só, vou ver se funciona. Porque o outro eu não consigo. É só o lado do microfone mesmo, mas é por causa do microfone. E a voz, se a voz estiver super bem assim, eu nem coloco. Tu acha que a voz tá boa assim? Oi? Ó, vou colocar, hein? Tá. Vou tentar, peraí. Gente. Tu acha que ficou melhor assim? Ficou excelente assim. Ficou maravilhoso. Ficou melhor? Agora Oi? chega bem próximo. Coloca o outro só para ficar perto mesmo. Ah, mas aí eu vou ter que ficar segurando? Não, coloca o outro. Tá. Não, mas é que o meu outro eu não consegui montar, caiu ali, eu não consegui montar, tá desencaixado. Só passa atrás da orelha, só passa assim atrás da orelha, só pro foninho ficar, só pro microfone ficar próximo à boca. Tá bem melhor, né, pessoal? Gleide, boa noite. Peraí. Cadê as demais meninas? Já pode chamar as meninas lá no grupo que a gente já tá online, tá? A Helenilde, a Thalita. Agora que elas estão entrando, viu, Carol? Gente, é conteúdo de curso, tá? Então, nós preparamos essa aula com muito carinho aí para vocês. É uma aula mesmo, assim, vai estar falando aí de colorimetria, de pigmentologia. E ela passa esse conteúdo no assim curso tá bom, dela, Carol? que é o 100% correção. Oi. Assim tá bom? Eu não preciso ficar Ai, tá segurando? ótimo.
Deu para ouvir, né, pessoal? Então tá bom. Se ficar melhor sem fone, vocês avisam, tá? Tá excelente. Muito bom. Então tá bom. Então vou continuar aqui, vou dar início de novo, porque eu não sei o que vocês escutaram, né? Eu estou caolha de fone, só com um. Então, vou começar de novo, tá? A colorimetria é o que a gente usa e a pigmentologia é o que faz o pigmento, né? A química é a pigmentologia e a física, que é o que a gente utiliza, é a colorimetria. Nas sobrancelhas, a gente tem todo um cuidado de trabalhar com o pigmento, escolher a cor das sobrancelhas, do pelinho, do que combina e tal. Nos lábios não funciona assim, tá? Os lábios, a lâmina labial, ela interfere. Não adianta nada a cliente chegar lá e falar para você, você não deve nem perguntar, na minha opinião, que cor que a pessoa quer, tá? Porque se você pergunta que cor que ela quer, inclusive hoje eu atendi uma cliente de lábio e ela achava que escolhia como escolhia batom, né? Não é assim que funciona, porque aí você vai prometer algo que dificilmente você vai conseguir cumprir exatamente aquela cor que a cliente está pedindo, né? Então, o ideal é o quê? O ideal é que nós perguntamos... primeira coisa é avaliar a lâmina labial, né? Porque tem lâmina labial que você não pode passar qualquer cor. E tem outras que você já pode escolher, né? Então, vou dar início falando primeiro da lâmina clara, né? Que é o que eu estava falando aí quando eu saí. Quanto mais clara for a lâmina labial, né? Eu comparei até o papel branco, mais fiel vai ser a cor, né? Então, é só a gente pensar. Se no papel branco a tinta, ela fica fiel, aqui está no frasco, eu degrado e eu vejo exatamente a mesma cor. Se a cliente vier para mim com uma lâmina bem branquinha, significa também que ela vai ficar fiel a essa cor. E se eu passar... muitas vezes ela vai ficar bem escura. Então, se eu quero só dar uma corzinha na lâmina labial, eu preciso passar 1, 2 passadinhas. Mas é importante vocês saberem que não é porque a cliente tem uma lâmina labial bem branquinha que eu vou escolher a cor mais clarinha para passar nela. Por quê? Porque a cor mais clarinha, no caso o Penélope, ele tem titânio. E num lábio muito branco, ele pode ficar manchado, né? Então, o Penélope, ele contém laranja, né? Ele contém o branco, que é o titânio. Então, assim, ele acaba que na lâmina labial branquinha, ele pode ficar aí, puxar um pouquinho pro tom de laranja, ele pode dar umas manchinhas. Então, se você quiser usar uma corzinha clara para um lábio branco, você pode pegar uma cor um pouquinho mais escura e passar só um pouquinho, só uma passada, né? Isso que eu costumo dizer, Sil, só para a gente ir batendo no papo, isso que eu costumo dizer, porque compensa, né, pessoal, vale muito mais a pena nós escolhermos uma cor, né, mais escura e nós passarmos menos vezes. Assim, nós vamos ter uma resposta inflamatória menor também. E é de suma importância a gente tomar cuidado, porque o que acontece muito? Tem microfone? Tem que ter microfone. O que acontece muito, né? O pessoal ir passando, ir pintando até essa cor subir. Quanto menos esperar essa cor subir de uma vez, e um efeito de revitalização se tornou um efeito batom, tá? Então é muito cuidado também para vocês que fazem lábios, se atentarem a esses detalhes, porque é como a Sil está falando, o lábio ele clarinho, o lábio pálido, ali ele revela, né, a cor ali muito rápido, então a cor ela é muito fiel, né? Então quando vocês estiverem fazendo, tá? Não espere a cor subir, porque senão pode fazer um efeito batom e a sua cliente não gostar. Já aconteceu aqui com a gente, tá? Porque tudo acontece comigo, né? O que eu falei para vocês, eu passei por muitas dificuldades em lábios,
né? Hoje eu ensino exatamente tudo que eu passei. Hoje eu falo com propriedade para vocês, tá? Hã? Hoje eu falo para vocês com propriedade, porque eu já errei muito, tá? Assim como vocês, assim como muitas pessoas, e eu não tinha esse tanto de informação que nós temos hoje. Hoje em dia está muito mais tranquilo, né, Sil? Hoje a gente tem lives, né? Nós temos conteúdos, nós temos grupos para tirar as nossas dicas, para tirar as nossas dúvidas. E quando nós começamos a fazer lábio, não. Então, acontecia de acontecer um erro que nós mesmos tínhamos que solucionar, tá? Então, são detalhes que vão fazer a diferença, tá? Então, cuidado aí com o titânio, tá? Para que ele não fique manchado. É melhor optar uma cor mais escura para vocês passarem menos vezes, né? Para você ter uma resposta inflamatória do organismo bem menor. E, ok, Sil, você faz assim também? Sim. Uhum. Ótimo. Então, assim, o bom de quem tem a lâmina labial clara é que ela já está pronta, né? Você não precisa neutralizar e descer o tom dela, né? Então, vamos começar pela lâmina clarinha para ir subindo, explicando até os lábios mais escuros, né? Então, a lâmina clara, ela chega, a gente pode fazer o desenho, né, dos lábios ali, respeitando, logicamente, a lâmina labial, para que a gente não passe, depois tenha um outro problema. E aí a cliente pode escolher a cor. E como que a gente pergunta qual cor que a cliente quer? Você prefere rosa ou vermelho? Você não, eu não gosto de vermelho nem de rosa, eu quero só uma corzinha. Ótimo. Quanto menos ela querer, melhor pra gente. Mas você precisa saber que tom que ela gosta, que tom que ela se sente bem. Eu não sei, tal. Você me ajuda? Você pode escolher pelo tom de pele dela, ver o que combina mais, entendeu? Porque, assim, a lâmina labial branca, ela nos dá essas possibilidades, que você pode puxar para tons avermelhados ou para tons rosados. Já as lâminas escuras, não. Nós teríamos que neutralizar, descer o tom, né? Então, a lâmina labial branca, o cuidado que a gente tem que ter é com as cores muito claras, no caso aqui da RB, que é as cores que a gente tem degradado aqui, ó. Não deve se passar o Utopia numa lâmina muito clara, tá? Não deve. Pode começar, por exemplo, o Red Sand, o True Love, que são cores rosinhas, né? Se a cliente preferir rosa. E aí você vai passar com cuidado, né? 1, 2 camadinhas no máximo, depende também do peso da sua mão, se for levinho, no máximo 2. A não ser que a cliente queira efeito batom, aí você vai pintar. Se a cliente gostar mais de tons avermelhados, daí você também pode escolher um Red Life, que é um tom vermelho, né? Ou um Red Velvet, que são cores lindas. E aí você vai, de acordo com o número de passadas, chegar na cor que a cliente deseja. Bem diferente de um lábio escuro, né? Porque o lábio branco, ele aceita e ele é muito fiel à cor. Então, você tem que pensar nisso. Já aconteceu comigo também de ter usado aí, acho que faz uns 2 anos atrás, a cliente tinha uma lâmina muito branca e eu passei o Sun, que eu costumava usar muito. E, menina, ficou da cor do frasco, ficou exatamente igual, e ela queria clarinho. E eu mostrei para ela umas cores, e ela escolheu aquela, e eu falei, essa aqui, maravilha, porque ficou cor de boca, assim, outra cliente. Mas aquela cliente tinha uma lâmina escura. Então, a cliente não pode escolher pela... eu adorei essa cor aqui. Não usa a mesma cor, ou se usar, você tem que pensar o seguinte, se aquela cliente tem uma lâmina labial mais escura, ali eu passei 5 vezes, essa aqui tem uma lâmina branca, eu vou passar 1 vez, 2 vezes, para chegar naquela cor próxima. Nem assim vai conseguir chegar na mesma cor, é muito difícil, porque essa lâmina labial aqui, ó, ela vai interferir, tem sangue ali dentro, né? E isso reflete do lado de fora, né? Então, isso tudo influencia. E também é muito importante ver se esses lábios eles estão totalmente de uma cor, porque existe também lâminas brancas, mas que são manchadas,
que tem outras cores, que são arroxeadas, e aí também é preciso, essa minha luz está doida aqui, também é preciso fazer uma neutralização, né? Então, se a lâmina labial é branca, mas ela tem ali umas partes de outras cores, você precisa identificar qual que é essa cor e neutralizar ela. Então, eu sempre começo pela neutralização. Então, independente da cor do lábio, tem mancha? Que cor que é essa mancha? Eu tenho que neutralizar ela antes para igualar o lábio para depois usar a cor. Então, se ela tem manchinhas escuras, né? A gente vai estar começando, iniciando ali a neutralização com um laranja, mãozinha leve. Não se passa o laranja até ficar laranja. Diferente do que pessoas pensam, se passa o laranja até ficar rosinha, clarinho, até você clarear, né? Então, mesma coisa os tons de roxo. Os tons arroxeados, eu não necessariamente preciso começar com laranja puro, porque é uma cor diferente do marrom, né? Então, eu uso, para dar uma clareada nos tons arroxeados, eu uso o sun, o sun ele tem vermelho e tem laranja, e você começa a passar ele, você já vê aquela transformação ali, tá? Por quê? É importante a gente escolher tintas que tenham também amarelo para neutralizar o laranja, para neutralizar o roxo, porque a gente sabe que o que neutraliza o roxo é o amarelo, né? Então, você vai pegar... eu tenho, por exemplo, o honey, que é amarelo. Eu poderia estar colocando um pouquinho, fazer uma misturinha de hot com um pouquinho de honey, para dar uma primeira passadinha no roxo com muito cuidado, só para neutralizar. Não vamos deixar essa boca amarela, pelo amor de Deus, né? Então, esses são os cuidados com a lâmina labial branca. Quando a gente passa para a lâmina labial escura, né? Eu vou te ser bem sincera, eu gosto mais de trabalhar com lâmina labial escura, porque é tão bom neutralizar rapidinho, tudo acontece. E né? eu acredito que a gente vê, né, Sil, aquele efeito, aquela mudança de imediato, gente, é sensacional, né? Então, Ver a assim, mudança. Só precisa entender do que está fazendo e não ter pressa pelo resultado. Porque, assim, não adianta de nada você querer fazer tudo no mesmo dia por 2 motivos. Primeiro, se o lábio for muito escuro, você quer neutralizar e já quer colocar cor em cima, primeiro que já não vai dar certo, na maioria das vezes. Dá certo em algumas, quando é pouca coisa. Se for um pouquinho escura, algumas manchinhas, você vem com a neutralização, iguala o lábio e traz uma cor. Agora, se um lábio é escuro demais, lábio de negra mesmo, não deve ser feito passar um laranja para neutralizar e já vir com outra cor em cima. Por quê? Porque a gente não sabe se ia precisar de mais uma neutralização. É importante você deixar cicatrizar, é importante você esperar, respeitar esse prazo, né? Então, um lábio escuro, a gente precisa, às vezes a gente não precisa nem desenhar para fazer, só marcar mesmo para ver se não vai estar passando da lâmina, mas já entra sem marcação nenhuma, já faz a neutralização, vai vendo aquela corzinha rosa voltar. Então, a gente vai iniciar com a cor de laranja para neutralizar os lábios escuros. É muito importante saber que neutralização se neutraliza o que precisa. Então, esse lábio tem umas manchas aqui, eu vou passar laranja em tudo? Não, vai ficar daí com pontos laranjas. Então, a gente precisa vir nos pontos escuros somente, neutralizar com cuidado, sem machucar, porque o sangue faz alteração de cor, gera inflamação, e quanto menos inflamação, melhor a fixação. Então, essa é outra razão de não querer fazer tudo no mesmo dia. De você neutralizar, fica ali 1 hora neutralizando, depois mais 1 hora fazendo a boca, aquela boca incha, vai para casa e não fixa direito. Ou o lábio incha, você fica ali tentando corrigir e quando desincha, está torto.
Então, é paciência, sabe? Eu já fui assim também. Hoje em dia é neutralização, vamos esperar 30, 60 dias, aí a gente vê se precisa outra ou ajustar, porque daí é mais rápido, né? Exatamente. E nós temos que ser firmes, tá, com a nossa cliente, porque elas vão chegar, muitas delas vão chegar com uma foto da revista ou até mesmo a cor de um batom que elas usam e gostam muito, né? Então nós temos que saber exatamente o que nós podemos usar ou não, né, para que nós possamos ser firmes com essa cliente. Eu sempre pergunto para as minhas clientes que resultado que elas esperam após a cicatrização, tá? Essa é a minha pergunta para elas. Porém, nós sabemos, quem tem micropigmentação de lábios, sabe que cada dia o lábio, ele tá de uma cor. Se você tá nervosa, ele tá de uma cor. Se você se tá fazendo calor, ele tá de outra cor, né? E eu ainda brinco com elas e falo que o interessante é que cada dia vai estar um tom diferente. Né? Então a gente vai um batom novo cada dia. Então a gente vai aproximar, né, o tom que ela quer, mas a gente não garante, porque, né, vai refletir ali a cor da lâmina labial dela com o pigmento que nós colocamos, tá? Então a postura profissional, gente, é de suma importância. Outro detalhe, como a Sil falou do inchaço dos lábios, muito cuidado, tá? Quando um lábio ele incha exageradamente, tá? Então, se você não trabalha de forma correta com o dermógrafo, se eu não estou com a posição correta no contorno, eu posso criar uma expansão. Já aconteceu com uma aluna, porque geralmente, né, Sil, nós trabalhamos com pigmentos orgânicos para lábios, né? E eles penetram ali com facilidade na pele. Então, se você está com a posição incorreta do seu dermógrafo, isso pode causar uma expansão, causando tipo um borrão ali na pele. Sil, você pode explicar para a gente o que é um pigmento orgânico e por que nós usamos orgânico ou inorgânico no lábio? Sim. O pigmento orgânico, né, são os pigmentos que são feitos, sintetizados e derivados do petróleo e de outros produtos que têm a molécula do carbono, né? Já o inorgânico, eles são derivados de metais. Então, o nosso corpo, ele tem maior aceitação pelo orgânico, né? Até porque as partículas são mais esféricas, tem melhor espalhabilidade, ele é muito melhor de trabalhar e as cores dele são mais vivas, mais brilhantes. Então, não tem cores bonitas, vivas e coloridas nos pigmentos inorgânicos, né? Se você encontrar alguma marca que tenha, o que vai acontecer? É o dobro de tempo para você conseguir pigmentar um lábio com um pigmento inorgânico. Ele vai acabar machucando mais, inchando mais, e o resultado é não ter uma boa fixação. Então, para lábios é orgânico, né? A fixação é melhor, ele pega mais rápido. Isso aí não tem a menor sombra de dúvida, não é como sobrancelha. Deixa eu contar um caso, Sil, para você. Quando eu iniciei fazendo lábios, né, desde o meu primeiro curso de micropigmentação, eu sempre fiz lábios. Usei os pigmentos da Electric Ink bastante tempo, eu tinha resultados maravilhosos. Depois troquei esses pigmentos por um pigmento inorgânico, tá? Um pigmento da MAG. E o que aconteceu com esses lábios que eu fiz com pigmento inorgânico? Ele fez lábios com pigmento inorgânico? Saiu tudo. Mas tudo, tinha gente. As cores? Tinha, os da MAG tem cor, né? Inclusive, quer ver, Cleiton? Pega aqui para mim, deixa eu mostrar pro pessoal. Bem colorido. Tem bastante. Eu tenho até as degradações deles. Então, mas assim, eles pessoal. São mistos. São mistos. Inorgânicos, gente. Mistos. Olha essas cores. Isso aqui jamais, né, Sil? Nós podemos usar em lábios. Né? Mas me fala uma coisa. Eles são mistos? Tu tens o color index deles? Mistos. Mistos,
Então, porque assim, ó, totalmente inorgânico, você não consegue essa cor, não existe essa cor. São derivados de óxidos de ferro. Então, os ferros, eles são superaquecidos e dali feitas as cores. Então, as cores inorgânicas, elas são cores opacas, elas não são cores tipo de ferrugem, não tem como você chegar numa cor de lábios assim tão colorido só como inorgânico. Por isso que eu te perguntei se era misto, né? Então, o pouco de inorgânico que tem ali junto, se ele tiver maior quantidade do que o orgânico, vai ter essa dificuldade. Essas cores que você mostrou ali, Carol, são cores muito frias, né? Muito frias. Muito frias. Poderia ser usado em qual caso? Numa lâmina branca, bem branquinha, poderia usar, se a cliente quer muito, pode usar, tá? Numa lâmina escura, jamais. Assim como você não pode jamais passar diretamente um rosa numa lâmina escura. Se a cliente é morena e você taca ali um True Love, por exemplo, que é um rosa, ou Utopia, ela vai voltar mais escura essa boca, tá? Eles têm um pouquinho de Carbon Black dentro, um pouquinho de preto. Então, nos tons de rosa, você pode usar... Os tons de rosa pode ser usado nas lâminas brancas, nas lâminas escuras não pode ser usado por conta do Carbon Black. Assim como os brancos, os lábios pálidos e brancos, você não deve usar os muito claros que tem o branco, que tem o dióxido de titânio. Entendeu? Há uma inversão aí, porque senão você piora a situação. O branco, se você coloca dióxido de titânio, você vai manchar ele, deixar mais esbranquiçado. E o lábio negro, se você coloca um pigmento que contém preto, você vai escurecer e manchar ele também. Então, o lábio negro, nós precisamos escolher sempre primeiro neutralizar ele, seja com vermelho alaranjado, com laranja, e depois a gente pode dar o acabamento nele. Eu gosto muito de dar um acabamento com o Sun, porque o Sun, ele tem... Ai, o Sun, eu esqueci de degradar o Sun. Mas o Sun, ele é bem parecido com o Red Light, tá? Mostra o Sun aí, Carol. O Sun, ele ela meio, assim, laranja e vermelho, tá? Eu gosto muito de dar o acabamento com ele, E ele vai ficar, a boca vai ficar levemente rosada, ela não vai ficar vermelha. Você tem que ir por partes. Vou neutralizar, clareei, igualei a boca, porque na hora, quem trabalha com lábio sabe, você começa a passar o laranjinha no escuro, ali na manchinha, você vai limpando, já vai vendo ficar rosinha. No curso, eu gosto de fazer metade de um lábio e metade não. As alunas ficam assim, as iniciantes ficam apaixonadas, né? E aí, depois você dá um acabamento ali com o Sun. Se o lábio for muito, muito escuro, você pode dar um acabamento com o Penélope, com um pouquinho de cuidado, que é para clarear mais. Esse acabamento é para você deixar o lábio todo de uma cor só, entendeu? Por onde? Nas manchas mais escuras eu entro com o laranja. E agora, o que eu passo nas áreas que não estão tão escuras? Aí você vem com a mãozinha de Sun ou de Penélope, se o lábio for muito escuro, para dar aquela igualada, aquele acabamento com cuidado, tá? Porque assim, existem certas coisas que não existe uma receita pronta. Você tem que olhar aquela cliente fazer e, às vezes, o que eu faço, o que eu estou falando, para mim dar certo, para você, o seu peso de mão, a sua velocidade do dermógrafo já vai dar diferente. Então, vá com cautela, né? E experimentando as dicas, porque aí você tem ali a cliente de volta no seu espaço depois dos 45 dias, 60, para você avaliar. Tá dando certo. Esse ladinho aqui ficou um pouco melhor do que esse. Então, eu vou dar mais uma passadinha. Vá fazendo dessa forma. Menos é mais. Vá com calma. Né? Sempre. Menos é mais sempre, tá, pessoal? As meninas estavam perguntando aqui sobre o diluente, tá? Eu uso o diluente somente para trabalhar em lábios masculinos. Como os pigmentos da RB Colors têm uma carga pigmentária muito maior, tá? Então, eu diluo o pigmento, tá? Para trabalhar nessa lâmina labial masculina. Carol, mas e aí? Por quê?
O organismo masculino, ele recebe esse pigmento totalmente diferente do feminino. A cicatrização do masculino é totalmente diferente de um lábio feminino, por isso que tem técnica para isso, tá? Então, um lábio masculino jamais eu posso fazer com a mesma intensidade que eu faço com o feminino. Eu tenho que pensar não somente no hoje, eu tenho que pensar nesse lábio após 30 dias, porque o organismo ali masculino, ele me dá outros indícios no processo de cicatrização, tá bom? E o diluente, Carol, ele também, você pode também usar ele numa lâmina muito branca. Muito, muito branca, que a cliente quer só uma revitalização. Você, para trabalhar com mais segurança, você pode diluir um pouco o pigmento. Isso vai te ajudar também a não entrar direto com uma carga pigmentária alta, correndo o risco ali de manchar, né? Então também dá para usar, mas não há necessidade em lábios escuros, não. Em lábios escuros não tem essa necessidade, tá? E algumas pessoas, algumas micropigmentadoras dizem, eu já neutralizo e uso a cor no mesmo dia. O que significa isso? Significa que aquele tom de lábio ali, escuro, manchado, não é um lábio fototipo 6, muito escuro, com muita melanina, porque senão não dá para você passar ali um laranja e já vir com outra cor em cima, a não ser que seja tons de vermelho. Porque você vai estar seguindo a mesma linha de neutralização, entendeu? Mas eu ouvi que profissional tal neutraliza e usa a cor do mesmo dia. No mesmo dia. Dá para fazer? Dá, desde que você não saia da linha. Não vai querer neutralizar com laranja e passar um rosa em cima, porque não vai funcionar, né? Você só vai poder passar tom de rosa que contém um pouco de carbon black, caso você desça essa lâmina labial, ela saia do escuro e fique uma lâmina labial clara. Aí você coloca a cor que você quer. Agora, caso contrário, você vai ter que trabalhar com cores vermelho, laranja ou vermelho alaranjado. Lembrando que esses lábios voltam rosadinhos, porque neutraliza. Ele não fica avermelhado, ele fica rosadinho, os lábios escuros, quando a gente neutraliza, né, Carol? Exatamente, pessoal. E é um resultado, assim, sensacional, um resultado que nós conseguimos ver de imediato. Óbvio que tem uma particularidade em lábios escuros, o processo cicatricial é totalmente diferente de um lábio pálido, um lábio branquinho. Então, nós temos que ter cautela também para trabalhar. O peso de mão é totalmente diferente de um lábio claro, tá? Então, são detalhes que fazem a diferença numa micropigmentação labial, tá? Seja ele num lábio escuro, seja ele num lábio pálido, seja ele também num lábio masculino, tá? Então, são detalhes que vão fazer a diferença e que vai te dar um resultado satisfatório após 30 dias, 60 dias, tá joia? Tem alguma pergunta, Carol? Meninas, tem alguma pergunta? A Cássia está perguntando qual o pigmento que não pode usar em lábios escuros que você falou. É Utopia, o Darling também não é interessante, né? Nós usarmos ele puro em lábios escuros. Todos os tons de rosa, né? Independente da marca, os tons de rosa. Aí entra a questão de você entender de pigmentologia, né? Que a pigmentologia ela vai te ensinar os color index, que são os códigos que vêm em cada frasco, e através desses códigos você identifica quais são as cores de pigmento que tem dentro daquela tinta, né? Porque vocês sabem que a gente chama isso aqui carinhosamente de pigmento, mas é tinta. Pigmento é o pozinho que tem aqui dentro, né? O pigmento pó, mais os veículos, que é o álcool isopropílico, o propileno glicol e a água ultrapurificada, tudo junto vira a tinta, certo? Então, aqui atrás existem os color index, que são os códigos dessas cores, né? Os color index. E aqui você sabe cada corzinha de pó que foi colocada aqui, cada pigmento, inclusive se é orgânico, se é inorgânico. Então, é muito importante entender de pigmentologia para que você fique livre e estude isso aqui, ó.
Então, esse que está na minha mão aqui, por exemplo, tá? Que ele é o True Love, ó, ele tem vermelho, ele tem amarelo, ele tem preto, ele tem branco, ele tem laranja. Tá tudo aqui atrás escrito os códigos, tá? Então, em resumo, tons, lâminas escuras, eu não posso colocar rosa diretamente, mas a cliente quer rosa. Neutraliza o lábio que vai ficar rosa. Neutraliza que ele vai ficar rosadinho. Neutralizou, clareou a lâmina labial, aí você pode usar um tom de rosa quando ela voltar, mas cuida para não usar um tom de rosa muito escuro, como aqueles que a Carol mostrou, senão vai ficar escuro demais, né? Não dá para chegar com Sofia da vida, com Rubi da vida, que são cores escuras, uma cor assim, tipo da minha blusa, não dá para lábios escuros, tá? Porque tem muita presença, né, Sil, de Carbon Black. Tem até uma pergunta aqui. Alguns pigmentos têm Carbon Black. Não tem problema? Como? O que ela falou, Carol? Alguns pigmentos têm Carbon Black. Não tem problema usar os pigmentos que têm Carbon Black? O Carbon Black, ele não vai causar problema nenhum, ele é seguro de se trabalhar, né? Ele tá ali porque necessita estar para transformar e fazer a cor que a gente precisa. Como eu falei antes ali, é importante você não colocar pigmento com titânio em lábios claros e não colocar pigmento com Carbon Black em lábios escuros. Aí você precisa saber, né? Entender de pigmentologia para identificar os códigos. Quem não sabe faz o quê? Não coloca os rosas, os tons de rosa, em lábios escuros e não coloca somente os tons de vermelhos alaranjados, que já vai neutralizar os lábios, né? Agora, tons rosados corre o risco da soma da lâmina labial escura com o rosa vir um tom escuro, arroxeado, porque eles não se neutralizam, tá? Vai entrar o Carbon Black ali no lábio escuro, amarronzado, vai fazer o quê? Vai escurecer mais, não é verdade? Né? Só pensar. Vai entrar o titânio, que é branco, no lábio branco, vai fazer o quê? Vai manchar, né? Entende? Então, sabendo essa lógica, a gente pensa, então eu posso usar um pouquinho de Carbon Black para ajudar a dar cor na lâmina labial branca, para dar uma escurecidinha e trazer cor, e eu posso usar a tinta que tem titânio branco para ajudar a clarear os lábios escuros. Então, qual tinta que tem titânio? O Penélope. Mas eu vou com o Penélope puro? Não. Vou primeiro neutralizar, então o acabamento com Penélope, se o lábio for muito escuro, ou eu dou um acabamento com o Sun, até mesmo o Red Sand, tá? Ele tem um brilho rosa, sim, mas ele tem laranja, amarelo e vermelho dentro, ele não tem preto. O Red Sand é uma cor linda. Dá para usar também se a cliente não tiver o lábio manchado, tá? Se ela tiver um lábio escuro, uniforme, sabe? Um marronzinho, assim, clarinho, dá para botar direto ele ou direto um Red Velvet. Porém, quando tem pontos mais escuros, aqueles pontinhos você dá uma clareada antes com o Sun. Tô entregando muita coisa, né, Carol? Demais da conta, gente. Isso é um curso. Pessoal, olha só, Sil, teve uma pergunta aqui. Se pode misturar o Hot e o Honey para neutralizar lábios arroxeados. Sim, foi o que eu falei lá no início, de certa menina entrou depois, né? Exatamente o que eu falei. Lembra? Olha só, pessoal, que legal. Se o lábio é arroxeado, nós não precisamos entrar diretamente somente com o Hot, né? O Hot, ele possui vermelho, laranja e branco, tá? E aí a gente pode colocar um pouquinho do Honey também, que é um amarelinho, e o amarelo neutraliza o roxo numa proporção ali 2:1, 2 Hot e 1 amarelo. Gente, sensacional, viu? Confesso para vocês que a Sil tá dando um conteúdo aqui riquíssimo para vocês. Como eu já, né, participei aí de 2 especializações com ela, eu sei que ela tá entregando mesmo. Vocês não têm ideia
do conhecimento que essa mulher tem, gente. Sil, muito obrigada pela... Tô tentando tirar meu fone aqui, guria. Deu, consegui. Espero que tenham gostado, que tenha ajudado, né, Carol? Isso. Eu vou ficar aqui com as meninas, vou fazer algumas misturinhas ainda para elas, mas te agradeço muito por enriquecer a nossa live no YouTube, né? É muito novo para mim e para você também. Muito novo para mim também. Eu tô estranhando muito que não vejo ninguém. Aqui só tá eu e tu. Gente, só tá eu e tu aqui, Carol. Não consigo ver ninguém. Não sei quem que tá, quem que não tá. Tô bem confusa aqui. Sil, deixa eu já falar para as meninas, fala um pouquinho do treinamento que você dá, que é pelo Zoom, né? Que é o nosso 100% correção. Então, para você que deseja aprender a fazer sobrancelhas aí, já vamos aproveitar essa live e fazer um merchan, tá? Porque o que eu gosto, gente, eu indico. Eu assino embaixo. Se você deseja fazer um curso de colorimetria, pigmentologia, correção de sobrancelha, pode procurar a Sil no Instagram dela, Ciomara Guimarães, que eu tenho certeza que vocês vão amar, assim como eu amei também, tá? Fala um pouquinho aí, Sil, pra gente. Já tem data? Qual que é o próximo? Na verdade, o curso 100% correção, ele nasceu na pandemia, né? Porque eu não imaginava em dar esse curso online. Sempre gostei de dar curso presencial, mas quando eu conhecia essa plataforma, né, do Zoom, onde a gente fica ali de frente uma para outra, eu posso ver os rostinhos, posso ver se estão gostando ou se não estão gostando, eu me senti um pouco mais segura. Então, como eu tinha bastante gente pedindo e procurando, eu lancei, né, esse curso, que é um curso que abrange aí pigmentologia, muito mais do que foi falado aqui, pigmentologia, colorimetria, camuflagem, alta definição, neutralização pontual, despigmentação química, despigmentação por jato de plasma. Me ajuda aí, Carol, o que mais que fala? Gente, é muito conteúdo, vocês não estão entendendo. Ela passa vídeo de procedimento, assim, responde as perguntas no final do curso. É um curso bem completo. Como fazer correção em sobrancelhas acinzentadas, sobrancelhas assim que tem diversas cores também. Então, eu indico para vocês, de olho fechado, se você deseja fazer esse curso de correção, é só chamar a Sil lá no direct. Esse curso, ele está bem completo, são 2 tardes ao vivo, onde a gente fica de frente uma para outra ali, tem bastante conteúdo. No final do curso eu abro para perguntas, né? Todas as meninas são ouvidas, eu deixo para o final, porque daí eu tenho certeza que as dúvidas vão diminuindo ao longo do curso, né? E a gente tem essa troca. Depois tem 6 meses de suporte no WhatsApp ali, também, e um acompanhamento dos trabalhos, que conforme for as pessoas ali ficando boas em correção, ganham um selo 100% correção, para receber indicações, né, quando os clientes e profissionais procuram em cidades próximas. Correção é aí a nova tendência, diante de tantos trabalhos errados que tem no mercado. Aproveitar a oportunidade de estudar isso, porque você vai, com certeza, crescer muito o seu leque de conhecimento, o seu leque de possibilidades, né? Vai dobrar ou triplicar o seu faturamento, porque você, com certeza, recebe todos os dias, ou pelo menos 1, 2 vezes na semana, alguém que procura você com trabalho errado para corrigir. E se você não sabe, a concorrente atende. E este curso não tem uma data agora, foi feito 2 turmas já, foi ontem a segunda aula, né, Carol? Isso. Não tenho nova data ainda, mas já tenho umas meninas na fila de espera, eu estou me programando aí para lançar a nova turma, tá? Olha só. Pessoal, então é isso. Sil, muito obrigada pelo seu carinho, por tirar o seu tempo para enriquecer aqui a nossa live. Tá? Um grande beijo para você, fica com Deus, tá? Vou continuar aqui com as meninas. Tá? Depois me deem feedback, por favor, eu gosto muito de feedback, seja positivo, seja negativo. Quem puder, depois ir lá comentar para mim, lá no Instagram, tá? Ou quem quiser tirar uma fotinho para postar no meu Instagram também, vou agradecer.
comentar. Vamos fazer um print nós duas, Então, que vamos. elas Daí marcam. E comenta se gostou, se não gostou, para a gente ter esse feedback, o que pode melhorar, né, Carol? Isso, sempre. Pessoal, tira um print. Coloca lá no Instagram, marca eu e a Sil, que a gente vai estar repostando, tá? Amiga, Isso, muito nos obrigada. Como é que, deixa eu ver Obrigadão, aqui. Como é que... Eu Tenta não sei aí, como é que amiga. eu saio, não. Eu acho que tem um X aqui. Será que eu fecho nesse X? Fecha. Vou tentar. Tchau. Tchau. Pessoal, olha que lindo, muito rico, né, esse conteúdo, porque falar de lábios, né, um dos principais assuntos é falar de colorimetria, é falar de pigmentologia, sim, tá? Então não basta aprender somente a técnica, tá? Se eu não sei ali a colorimetria, se eu não sei a pigmentologia que eu vou estar usando, se eu não conheço de color index, se eu não sei a razão de cada pigmento, tá? E eu vou mostrar para vocês aqui. Tem alguma pergunta de vocês? Quem aqui, fala para mim, vamos conversar aqui no chat, quem trabalha com os pigmentos da RB Colors, tá? Vocês já conhecem todas as cores de lábios. Eu posso estar apresentando para vocês aqui agora todas as cores, tá? E mostrar para vocês que não precisa comprar todas as cores, que ali com 2, 3 cores nós fazemos uma gama enorme ali de variações em cores, tá? Vamos lá. Quem trabalha com os pigmentos da RB. É verdade, os profissionais precisam se acostumar a pedir a tabela dos CIs antes de investir, tá, gente? Faz todo sentido, porque através, né, do CI, né, vocês vão saber o que contém dentro da tinta, porque o que nós chamamos de pigmento é tinta. O que é o pigmento? É aquele pozinho, né, juntamente com os veículos que vai ali dentro do pigmento, tá bom? Os pigmentos, os de lábios, né? Olha, de sobrancelha, tá? Mas eu vou mostrar aqui para vocês, vou colocar o notebook aqui do ladinho, vou falar de cada uma das cores, se vocês quiserem anotar. Vou dar algumas dicas de misturas também, tá? Vou começar aqui mostrando para vocês cada uma das cores. Vamos ver, vocês vão me falar como tá a imagem. Se não tá estourando. Tá, vamos assim, ó. Pessoal, essa aqui, essa corzinha mais clara, tá? Ele é o nosso tom Full Lips. Ele não pode ser utilizado puro, porém ele pode ser usado para clarear outros tons de pigmento, tá bom? Esse é o Full Lips, ok? Nós temos o Penélope. O Penélope é esse rosinha aqui, ó, um pouquinho mais escuro, tá? Que geralmente vocês podem usá-lo também para clarear as demais cores, ok? Temos o Darling, esse é o Darling, que é o rosa, tá, pessoal? Esse aqui, ó, ele é um rosa pink, eu gosto muito desse tom, desse pigmento. Dá um resultado cicatrizado, um resultado Danone cicatrizado maravilhoso. Porém, ele não pode ser usado puro em lábios escuros, tá? Lembra que a Sil falou para vocês, não pode ser usado puro em lábios escuros. Antes de fazermos ali uma neutralização, né? Esse aqui é o nosso famoso Hot, que vocês conhecem, né? Que é o nosso laranja. Temos o Sun,
A Sil falou bastante do Sun. O Sun, ele tem laranja, ele tem 2 tons de vermelho, ele tem amarelo. E ele é muito bom também para neutralizar tons escuros. Ok. Temos o Red Sand, que ele dá um resultado cicatrizado, um rosa maravilhoso. O Red Life, que ele é um vermelho escuro alaranjado, tá? Vocês veem eu usando muito essa cor Red Life, é uma das minhas preferidas, tá? Porque me dá um resultado cicatrizado, um rosa avermelhado, que eu amo, tá? E temos aqui, ó, esses 4 pigmentos que foram lançados, né, por último, da RB Colors, que esse é o Peach, tá? O Peach, ele pode ser usado para neutralizar cores escuras. Ele é como se fosse o Hot, mais claro, com um pouco de branco, tá? Então, ele é excelente para neutralizar lábios escuros. O Utopia, que é um rosa bem clarinho. O Tree Love, que eu amo demais, faço bastante lábios. E o Red Velvet, tá? Então, se nós termos algumas cores, nós conseguimos fazer várias outras misturas, tá? Eu tenho uma dica aqui de mistura que geralmente eu passo nos meus cursos, que eu gosto muito do Darling com o Hot. Ele me dá um coral sensacional. Então, o Darling, deixa eu mostrar aqui para vocês, dá para ver, com o Hot, ele me dá como se fosse um Penélope escuro, tá? E vamos supor que vocês não têm o Sun. Se vocês têm a cor Red Life, tá? Red Life mais Hot, eu faço o Sun. Então, não precisa de vocês comprarem o Sun, tá? Se vocês têm a cor Red Life, só vocês acrescentarem o Hot que vocês conseguem fazer o Sun. Uma misturinha, gente, que eu amo de paixão é a misturinha do Red Life, Darling, que eu consigo fazer, gente, sabe qual? O Red Velvet, tá? Então, não precisa de eu comprar o Red Velvet. Se eu tenho Red Life mais Darling, eu chego no tom do Red Velvet, tá? Então, eu gosto muito, muito dessa mistura, ok? Uma outra mistura que eu também amo, que vocês podem acrescentar o Hot, é a mistura do Red Life, Darling e Hot, tá? Eu faço uma cor ali, um rosa puxando pro coral, né? Fica aquela cor de goiaba, né? Fica lindo, 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 tá bom? Então, não necessariamente, Cleiton, sobe aqui para mim, não necessariamente eu preciso obter todas as cores. Ah, deixa eu mostrar aqui para vocês o meu kit Baby Lips, tá? Que é esse kit que em breve vai estar às vendas. Esse é um set de cores, assinado por mim, da RB Colors, né? Que foi lançado no World Lips, antes dessa pandemia, tá? Olha só. Então, antes da pandemia, foi lançado o kit Baby Lips, que foi para lábios masculinos, tá? E eu vou estar degradando para vocês essas cores, para vocês conhecerem. Então, que cor tem no kit? Eu tenho o Red Life, eu tenho o Hot e eu tenho o diluente. Lembra que eu falei para vocês que lábios masculinos eu utilizo diluente, tá? Então, eu vou estar degradando para vocês e vou estar mostrando essas misturas e vou estar falando que em tipo de lábio vocês podem usá-los, tá? Então, Cleiton, vai pegar para mim um A4 ali. E uma bandejinha que eu vou aqui mostrar para vocês
O Red Rosé, tenho dúvidas em quem posso usar. Pessoal, o Red Rosé, ele tem um pouquinho de Carbon Black, tá? Então, eu particularmente não gosto do Red Rosé, tá? Mas você pode usá-lo para aquelas pessoas que querem um lábio nude, tá? Naquelas lâminas labiais mais pálidas, tá? Eu não recomendo usar ele em lábios escuros, ok? Então, eu vou estar aqui mostrando para vocês algumas misturinhas do kit Baby Lips, tá? Então, vamos lá, para vocês conhecerem como vocês podem utilizar. Então, nós temos aqui, primeiramente, o Red Life, tá? Olha só para você ver que o do kit, ele é um pouquinho mais avermelhadinho. Vamos ver aqui, deixa eu ver. Ó, tá? Ele, você pode usar puro, tá? Em lábios pálidos, em lábios levemente avermelhados, ok? Porque ele tem vermelho, ele tem laranja, tá ok? Então, eu tenho o Red Life. Tá vendo que ele é um pouquinho mais avermelhadinho do que o tradicional? Olha só. Ok. Eu tenho o Hot do kit Baby Lips. Olha só. Ele é bem laranja, que nós utilizamos também para lábios masculinos, tá? Para fazer uma neutralização. Ok, porém, eu preciso utilizar o meu diluente, tá? Que vem no kit. Então, para cada 5 gotas de pigmento, eu preciso usar 1 gota de diluente. Eu vou pingar aqui, não sei se vai dar para vocês verem, porque eu vou deixar esse pigmento mais leve, tá? Porque os pigmentos da RB têm uma carga pigmentária muito alta. Então, com o diluente, eu consigo fazer lábios bem naturais, ok? E vamos supor que esse lábio é um lábio semi-escuro. Eu vou fazer uma mistura entre Red Life e Hot do kit Baby Lips. Olha só o que eu vou fazer para vocês. Uma misturinha. Então, o Red Life vocês podem usar em lábios avermelhados e pálidos puro, ok? Para vocês usarem um lábio semi-escuro, Red Life mais Hot, para lábios masculinos. Quer ver? Eu vou fazer uma mistura para vocês e vocês vão perceber que vai dar o tom do Sun. Olha só, tá? E para lábios escuros, eu vou utilizar o laranja, ok? Carol, mas e se eu quero fazer um lábio feminino e eu quero ele um pouquinho mais claro, tá? Eu gosto muito do Darling, tá? Então, Carol, qual então são os pigmentos que você indica, né? Para vocês terem Hot, Red Life, o Darling. Olha só, o Darling e o Penélope, tá? Então, essas são as coisas. Olha que cor mais linda quando eu coloco o Darling. Eu faço ali um Tree Love, olha só. Então, eu posso fazer mistura entre os pigmentos para que eu chegue em tons intermediários, tá? E evitem cores como Sofia, tá? Que tem uma alta carga de Carbon Black, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui o Sofia. Ele é bem escuro, tá? Então, evitem cores que têm uma alta carga, ó, de Carbon Black, ok? Olha só, tá?
Essa é a cor do Sofia, tá? O pessoal tá fazendo uma pergunta. Carol, o lábio masculino cicatriza com menos perda de pigmento? Sim, tá? Devido ali aos hormônios masculinos. Tá? Pessoal, anotaram? Tem alguma dúvida? Se eu puder responder algumas dúvidas aí para vocês. Tô olhando aqui de lado, porque eu coloquei o notebook aqui de lado, tá, gente? Ó, e esse aqui é o kit. Deixa eu pôr aqui. Tá, são as misturinhas. Quando podemos usar o Sofia, Sandra? Então, o Sofia é um pigmento que eu não compraria, tá? Eu tenho ele aqui porque eu faço a demonstração em curso, tá? Não tenho por que uma pessoa querer um tom, né, arroxeado nos lábios, tá? Um tom marronzinho nos lábios. Então, é um pigmento que eu não uso e não indico essa cor, tá? Isso, terracota. Gente, o terracota também, ele é um pigmento que não há necessidade, tá? Muitas pessoas utilizam, fazem misturas entre eles, mas uma cliente, ela não vai te perguntar, ela não vai te procurar para ter um lábio ali arroxeado, para ter um lábio com tons marrons, tá, gente? Então, eu indico Hot, tá? Red Life, ok? Darling e o Penélope para clarear essas cores, ok? Porém, dificilmente vocês vão ver eu utilizando o Penélope, tá bom? Então, fica a dica. Se vocês quiserem clarear o lábio, por exemplo, vocês tiverem o Skin 1, o Skin 2, vocês podem clarear os demais tons com o Skin 1 e Skin 2 também, né? Porque no caso de pessoas que trabalham ali com correção de sobrancelhas, tá bom? Sobre agulhas, qual você indica? Ju, agulha nós vamos falar na próxima aula, tá? Que é na próxima terça-feira, com o nosso queridíssimo profissional maravilhoso, Thiago Rodrigues. Tá bom? Hoje a gente vai falar de pigmento, tá? Se tiver mais alguma dúvida aí sobre pigmentos, tá? Então, em breve, o nosso kit aqui, maravilhoso, tá? Baby Lips está à venda aí para você que quer arrasar nos lábios masculinos. É um público, assim, que eu amo de paixão. É muito gratificante trabalhar com homens. É muito gratificante trabalhar com homossexuais, que eu amo demais da conta. Eles, assim, nos trazem uma alegria imensa, né? Eu sou apaixonada, né? O pigmento pele, você usa em qual proporção? No caso, se eu tenho pigmento pele, eu quero clarear os outros pigmentos de lábios, eu vou utilizando até chegar no tom que eu quero, tá bom? Repete as cores que você falou, tá? Então, hoje nós estamos falando de lábios, tá bom? Então, para lábios, eu indico o Hot, o Red Life, que eu amo o resultado cicatrizado do Red Life, tá? Indico também o Darling e o Penélope, ou se você tem o Skin 1, o Skin 2, então ele também serve para clarear demais tons, tá? Eu, particularmente, tá, gente? Dificilmente eu uso o Red Sand, tá? Várias profissionais usam, tem resultados maravilhosos. O Red Sand, após a cicatrização, ele vai me dar um tom de rosa, tá bom? Diferentemente do Red Life, porque o Red Life, ele vai puxar pro tom do lábio do meu bebê, que é o meu bebezinho Henrique, o nosso embaixador da técnica Baby Lips. O Cleusmar vai dar um zoom ali para vocês,
né? Que é aquele rosa mais avermelhado. Vamos ver se dá para vocês verem. Tá dando reflexo, né? Não vai dar, mas eu posso publicar para vocês. Exatamente. O público masculino é um público fiel, né? E eles não choram muito não, viu, pessoal? Tá? E aí, gostaram da nossa live de hoje, da nossa aula de hoje aí sobre colorimetria, pigmentologia? Né? Então, não adianta aprender somente técnica, eu preciso entender, sim, de cor, eu preciso entender de lâminas labiais, tá? Isso faz toda diferença, tá bom? Então, para começar, podemos comprar só 2 pigmentos? Pode. Hot e Red Life, tá bom? E vocês conseguem trabalhar a intensidade da cor de acordo com a técnica, de acordo com a quantidade de passadas, né? Você pode trabalhar ali um lábio só uma revitalização, né? Com poucas passadas. Você pode trabalhar ali só hot para neutralizar um lábio escuro. Você pode trabalhar Red Life e hot num lábio semi-escuro, né? Porque vocês lembram da mistura do Red Life, né? E hot nós temos a cor Sun, né? Para lábios avermelhados, tá? Eu posso usar o Red Life puro, que vai me dar aquele lábio de bebê que a gente ama, tá bom? Aí vamos supor que, outra dica, Carol, eu não tenho Red Life, eu tenho Red Sandy. O que eu faço? Se vocês misturarem, vamos supor, 7 gotas de Red Sandy, tá? Mais 3 gotas de hot, vocês chegam no tom do Red Life, tá? Então é aquele caso que eu falo para vocês, não precisa de eu ter toda a gama de pigmentos, né? Eu posso trabalhar ali com a mistura entre um e outro de acordo com o tom que eu quero, tá bom? Tá? Então, no caso, é o kit Baby Lips, tá? Porque ele já vem o Red Life e o Hot, mais o diluente para você trabalhar com lábios masculinos, tá bom, gente? E a técnica de implantação, tá? Para lábios masculinos, ela também é diferente de um lábio feminino, tá? Então, engloba vários fatores aí a técnica de lábios masculinos. Tá? Cássia, 7 de Red Sandy, tá? Para 3 gotas de hot, você faz a cor Red Life. Tá ok? Era isso, Aline? Aline Pinheiro? Tá rápido, Aline, para anotar? Olha que pergunta bacana. Quando eu tiver um lábio cicatrizado, posso utilizar outra cor na próxima sessão? Pode, tá, gente? Dependendo da intensidade que tá de baixo, ok? Pessoal, então é isso. Já estamos aí com 1h23 de live, tá? Passei para vocês aí várias dicas. Se tiver mais alguma pergunta, eu faço questão de esclarecer para vocês, tá? Isso mesmo, Red Life mais Hot, nós temos o Sun. Deixa eu digitar aqui para vocês. Tá? Então, se eu tenho Red Sandy mais Hot. Meu sonho era um mouse aqui, mas ok. Ó, vou anotar aqui para vocês anotarem aí. Vocês podem fazer a misturinha, tá, gente? Fica maravilhoso. Vocês fazem Red Life.
Gente, confesso para vocês que eu não gosto de notebook. Isso, Elaine, obrigada, tá? Tá tudo ok aí. Pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Entendeu, Elaine? Tá certo. Tá certinho, tá bom? E em breve o nosso kit está à venda. Resolvi fazer essa aula aqui para vocês. Estava tendo muitos pedidos aí para fazer lives sobre lábios, tá? Sobre colorimetria, técnica. Então, na próxima semana, eu espero vocês, na terça-feira, com o profissional Thiago Rodrigues. Tá, joia? Então é isso. Quero agradecer muito a presença de vocês. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pela presença. Um grande beijo, tenham uma excelente noite. Postem o print, tá? Lá no Instagram, me marca, que eu vou fazer questão de repostar para vocês. Tá joia? Ó, um grande beijo, fica com Deus. Tchau, tchau.